Irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo 45. Vamos ler inicialmente apenas a sua epígrafe. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Coré, salmo didático, cântico de amor. Conforme temos visto desde o primeiro dia, essa série de salmos, 13 salmos no texto original, 14 na nossa Bíblia, numerada como é, apresentam para nós o caminho da experiência espiritual. O primeiro passo, como vimos no Salmo 32, é aquele que diz respeito à convicção de pecado, ao arrependimento, à confissão do pecado e a justificação. Então atrelamos o Salmo 51 ao Salmo 32, porque eles são inseparáveis. Embora o Salmo 51 não seja um dos masquil, ou um salmo didático, mas é claro, pertence ao mesmo contexto. Qual é nosso interesse e a carga do nosso coração, que com a ajuda do Senhor concluiremos agora? É buscarmos compreender, e por isso vamos até o Salmo 45, para esse tempo de conferência que temos, esses primeiros passos do caminho da experiência espiritual. Se seguirmos avante com os outros salmos sequentes, o próximo aqui seria o Salmo 52, próximo masquil, até o Salmo 55, uma série de 4 salmos. Então nós veremos que o assunto da batalha espiritual, incluindo o aspecto corporativo desse assunto, se acentua. Nós vamos ver um clamor ligado à cidade de Deus, Jerusalém no caso, que se refere ao testemunho do Senhor. Nós vamos ver o salmista clamando pelos inimigos, clamando ao Senhor com relação aos inimigos do testemunho do Senhor. Então o assunto da batalha espiritual vai se desenvolvendo à medida que os salmos vão se desenrolando. O Salmo 45, como falamos ontem, de alguma maneira ele é um centro entre todos os salmos didáticos. E o motivo é que os salmos anteriores conduziram como a um clímax ao Salmo 45. E tudo o mais que é descrito nos salmos didáticos tem como referência o Salmo 45. Então nós estamos, podemos dizer, aí no centro de todos os chamados masquil. E por que o centro? Porque o Salmo 45 é o salmo da exaltação das belezas, riquezas e centralidade de Cristo. Queridos irmãos, toda a obra do Espírito Santo em nossas vidas tem um só alvo. O Espírito Santo não é uma bateria celestial onde nós plugamos a nossa tomada. O Espírito Santo tem um ministério. Ele há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele, disse o Senhor Jesus, me glorificará. O Espírito Santo tem um ministério como de holofotes. Se há qualquer edifício, monumento nessa cidade comemorativo, para que ele seja iluminado, aqueles holofotes então são embutidos. E a finalidade deles não é serem examinados, não é serem vistos. E em grande parte dos casos, eles estão da terra para baixo. É feito um buraco e ali se coloca o holofote. De dia nada se vê. À noite nada se veria a respeito dessa estátua, desse monumento que quer ser iluminado, se não houvesse o trabalho dos holofotes. Em figura, esse é o ministério do Espírito Santo. Toda luz que o Espírito Santo lança, ele não lança sobre suas obras. Assim como Eliezer, quando buscou Rebeca, nem mesmo disse a ela o seu nome. Ele disse: eu sou um servo de Abraão.
E o meu Senhor é muito rico e deu ao seu Filho tudo o que ele possui. Essa é a marca, é a nota do ministério do Espírito Santo. Então ele lança luz sobre as riquezas, os contornos, as belezas, as profundidades de Cristo. Segundo aspecto do ministério do Espírito, para que entendamos o Salmo 45. Não apenas lançar luz nas riquezas e belezas de Cristo, o que já é maravilhoso, mas conduzir os nossos corações às afeições de Cristo. Isso significa que se Cristo não é o centro absoluto de todos os nossos afetos, de todos os nossos desejos e de todos os nossos motivos, então estamos em discordância com o coração do Eterno Pai. Porque, escute bem, o Pai Eterno tem o Filho Eterno como o centro das suas afeições, propósitos e intenções. Este é o meu amado Filho, e nele eu tenho todo o meu prazer. Qual é a nossa mais sublime ocupação? Contemplarmos as riquezas e belezas de Cristo. Isso parece místico ou monástico para você, irmão? O pecado, por natureza, nos tornou ativistas. E parece que quando cremos no Senhor Jesus, achamos que somos funcionários celestiais. Maria de Betânia é o máximo exemplo nas Escrituras do que significa derramar-se aos pés do Senhor Jesus. Quando o Senhor visitou o lar de Betânia, 7 visitas estão registradas no Novo Testamento, embora o Senhor possa ter feito mais visitas. A primeira visita do Senhor a Betânia, o lar que ele amava, aos 3, Maria, Marta e Lázaro. E os 3 são muito importantes, porque representam aspectos distintos da igreja. Marta, segundo a palavra de Lucas 10, 38 a 42, estava agitada com muitos serviços. Você viu? Agitada com muitos serviços. Maria quedava-se assentada aos pés do Senhor. Marta chega até mesmo a repreender o nosso Senhor Jesus, porque as palavras dela são repreensivas. Ela diz ao Senhor: não te importas? O que você acha dessa palavra de Marta para o Senhor? O Senhor está falando sua palavra, seus discípulos estão ouvindo, sua irmã Maria está sentada e ela está preocupada com os serviços. Então, inquieta, percebendo que sua irmã não se dispõe a ajudá-la, por um motivo específico, que nós sabemos qual é, não era a hora de ajuda nenhuma e nem de serviço nenhum. Então ela diz ao seu Senhor: não te importas que eu fique aqui a servir sozinha? Que te parece essa frase? É como se Marta dissesse: Senhor, o Senhor não está examinando o contexto todo? Aqui tem 12 homens e mais o Senhor 13 bocas para alimentar, e a minha irmã está sentada e eu servindo sozinho. Então o Senhor disse a ela: Marta, Marta, andas inquieta e preocupada com muitas coisas, uma só coisa te é necessária. Tua irmã escolheu, literalmente, a boa porção, e esta nunca lhe será tirada. O que o Senhor está ensinando? Não está ensinando que o serviço é desnecessário, mas está ensinando que o serviço pode estar desajustado. E está ensinando que a devoção sempre virá antes da diaconia. Nunca a diaconia é a palavra grega mais geral para ministério, serviço. Nunca a diaconia poderá vir antes da devoção. Esse é o grande ensino. Então não coloque uma coisa contra a outra, porque o Senhor não fez. Ele não colocou serviço contra a devoção e nem devoção contra serviço. Ele colocou devoção na base e diaconia
na consequência, no prolongamento. Então esse é o lar de Betânia. E Lázaro? Lázaro é aquele a quem o Senhor amava, o teu amigo. Então no lar de Betânia nós temos essa maravilhosa expressão do que significa a igreja e o que Deus busca na igreja. O que Ele busca? Primeiro lugar, ouvidos que o ouvem. Lembre-se de novo de Isaías 50, verso 4, Cântico do servo. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Qual era a fonte dessa língua hábil? Língua de discípulos, língua de eruditos. Qual era a fonte? Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os discípulos. Isso é Maria e Marta. Língua de eruditos, Marta. Ouvido de eruditos, Maria. Então Maria, na primeira visita, quedava-se aos pés do Senhor, porque ela estava ocupada primeiro com o que deve ser primeiro, a boa porção. Na segunda visita, Lázaro está no túmulo, João 11. E o Senhor se demora, você conhece a história, então finalmente parte para Betânia. Quando ele chega lá, Lázaro já está sepultado. O que acontece com Marta? Um diálogo teológico entre Marta e o Senhor. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor replica a Marta, ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela cria no Jesus de ontem, que deveria estar lá ontem para livrá-los da morte do irmão, e do Jesus do último dia, que ressuscitará Lázaro no último dia. Marta ainda não havia tocado com realidade aquele que disse a ela ali mesmo nesse contexto: eu sou a ressurreição e a vida. Então depois desse diálogo, o que acontece? Maria está lá lamentando o seu irmão morto, e então ela ouve a notícia que Jesus entrou na aldeia de Betânia. O que ela faz? Ela vai em direção ao Senhor. O que ela fala? Nada. Ela se lança aos pés do Senhor. Pés do Senhor, na primeira visita. Quedava-se assentada aos pés do Senhor. Aliás, 7 vezes Lucas menciona pés do Senhor. Busque onde eles estão e veja o que eles significam. Pés do Senhor, primeira visita. Segunda visita, Maria lança-se aos pés do Senhor. Terceira visita, João 12, Maria unge a cabeça e os pés do Senhor, nos relatos combinados de Mateus, Marcos e João, onde estão relatados. Nesse evento, em João 12, ou este evento, contém a chave da compreensão do Salmo 45. Iremos entrar até onde for possível no Salmo 45, daqui a uns minutos, e nós vamos ver uma impressionante palavrazinha, um pronome, e suas versões: tu, teu, tuas, teus, tua. Teu, tu, tuas, tuas, teus, por todo o salmo. O que isso significa? É um salmo que foca a beleza, a glória, a sublimidade do Rei. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei entrego, consagro o que compus. A minha língua é uma pena de um habilidoso escriba ou escritor. Isso é verso 1 e 2. E no 3 você tem o primeiro tu. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Quando Maria quebra aquele vaso de alabastro, o vaso em si já era valioso. O alabastro vinha do Egito, era um vaso importado de Alabastron, região do Egito de onde a pedra alabastro era tirada. Então o vaso mesmo já tinha um valor. Mas mais que o vaso, dentro do vaso era derramado, foi colocado, nas palavras de Marcos 14, um nardo preciosíssimo, não apenas precioso. Muito difícil fazer um transporte de valores, 300 denários, que era o valor desse nardo, dos dias de Maria para os nossos dias. Quase impossível, por causa de muitos contextos. Mas os que se aventuram a fazer, nos sugerem
que 300 denários, que eram 300 dias de trabalho de um jornalista, ou jornaleiro, como é chamado, alguém que faz uma jornada, um diarista, nos tempos de Maria, 300 dias de trabalho de um jornaleiro comum equivaleriam hoje, fazendo o transporte, é claro, de contexto para contexto, algo em torno de R$10.000. Podemos dizer que para uma família simples, como a família de Betânia, isso era uma pequena fortuna. Mais do que isso, esse nardo precioso era colocado nesse frasco, pequeno frasco, que tinha um gargalo estriado, como se fosse uma ampola de injeção hoje, que nós quebramos, aquela ampola para facilitar quebrar no gargalo, para que ao quebrar o vaso não se quebrasse em outro lugar e o perfume se perdesse. Então esse vaso era estriado no seu gargalo e era quebrado na noite de núpcias, porque era como um dom precioso que aquela mulher virgem iria guardar seguro para a sua noite de núpcias. Então o que Maria fez? Ali está o seu Senhor. João 12 inicia assim: 6 dias antes da Páscoa. Sabe o que os discípulos estavam fazendo em torno desse tempo? Disputando quem se assentaria do lado direito e do lado esquerdo do Senhor na glória. Sabe o que diz Lucas 18? Que o Senhor falou com eles a última vez sobre a cruz, explicitamente. Ele só falou explicitamente 3 vezes sobre a cruz, a partir do monte da transfiguração. Os primeiros 3 anos, ou na verdade 2 anos e meio com os discípulos, ele nada falou diretamente sobre a cruz. Mas a partir do monte Hermon, a transfiguração, até o Calvário, ele falou 3 vezes claramente: o Filho do Homem há de ser entregue e há de ser crucificado, o matarão, mas ressuscitará no último dia. Então, quanto aos discípulos, Lucas 18 vai dizer assim: porém, os seus discípulos nada compreendiam acerca dessas coisas. A cruz. Mas irmãos, talvez particularmente irmãs, mas é claro que isso aplica a todos nós, Maria foi a única entre todos que compreendeu a angústia do coração do Senhor Jesus. E o que ela faz? Não pronuncia uma palavra sequer. Ela vai ao seu esconderijo e traz o seu frasco e quebra o frasco de alabastro e unge a cabeça e os pés do Senhor Jesus. Quando ela quebra esse vaso, ela está dizendo: Senhor, para mim, Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Dos Teus lábios se extravasou a graça. Tu és a preciosidade. Quando ela unge a cabeça do Senhor, o que ela está dizendo? Senhor, Tu és minha cabeça. Quando ela unge os pés, pés que ela conhecia tão bem, o que ela está dizendo? Senhor, eu sou Tua escrava, Tua serva. Assim como Ruth descobriu os pés de Boaz, quando ele estava deitado naquele monte de grãos. Quando ela descobre seus pés, Ruth capítulo 3, é dito que então Boaz se levanta e mostra o seu rosto a ela. Se mantivermos nossa posição de escravos aos pés do Senhor Jesus, verdadeiramente, nunca deixaremos de ver o seu rosto. E então Maria finalmente seca os pés do Senhor com seus cabelos. 1 Coríntios 11 diz que o cabelo é uma glória da mulher. Por isso o significado espiritual do uso do véu, cobrindo a glória pessoal. Maria toma a sua glória pessoal e coloca aos pés do Senhor Jesus. O que ela está dizendo? Só Tu és digno de toda a glória. Ainda, era como se Maria dissesse: meu Senhor, quebro esse vaso e Te unjo agora,
porque quando estiveres morto, não poderás mais saber do meu amor por ti. E o que o Senhor fez diante desse ato, escute bem, foi a única vez que o nosso Senhor disse isso. Onde o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando nós pregamos o Evangelho, nós nem nos lembramos da história de Maria, e nem falamos dela. Não há nenhum problema, porque não é o fato, a história em si. O que o Senhor quis dizer? O Senhor quis dizer que o objetivo do Evangelho e da pregação do Evangelho é um só: é levar todos os que recebem a mensagem do Evangelho a serem cativos dos pés do Senhor, seus escravos por amor. Não há outro objetivo no Evangelho. O Evangelho não nos contrata como funcionários celestiais para fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer aquilo. Tudo que pela graça de Deus somos chamados a fazer tem que ser fruto da sublime devoção. O nosso lugar mais alto realmente é aos pés do Senhor. E a nossa mais sublime ocupação é contemplarmos as belezas do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, uma, não duas, não três, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Queridos irmãos, toda diaconia, todo ministério tem que ser fruto de devoção. Do contrário, é espúrio, é alma em ação, energia da carne. Então aí está o maravilhoso Salmo 51. Graças ao Senhor, ele é um masquil. Nunca se esqueça disso. Nós estamos aqui preocupados com erudição, estamos preocupados com o caminho da experiência espiritual. E aí estão os salmos especialmente selecionados. Não é um acaso. É o Espírito Santo dizendo: este salmo vai te ensinar. Masquil, salmo didático. Você quer aprender, você quer ouvir, você quer saber qual é o meu caminho para o crescimento na experiência espiritual? Então, veja, Salmo 32, já falamos tanto, e junto com o Salmo 51. Salmo 42, a alma agora é levada à cruz. Um senso apenas senso de abandono. Ó Deus, tu te esquecestes de mim. Porque estás abatido, ó minha alma? Os homens cavalgam sobre minha cabeça, fogo e água. Então, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Envia luz e verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 43. Então eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Os irmãos veem a didática do Espírito Santo? Nossa alma é mestiça. Quanto nós achamos que tem fonte espiritual e tem fonte puramente natural, alma. Então a palavra de Deus é viva e eficaz. Falamos ontem à noite o trabalho da cruz. E ela vai penetrar para dividir a alma do espírito. Do contrário, nunca poderemos viver vidas agradáveis a Deus. Nós iremos suar, iremos trabalhar, e nosso trabalho será infrutífero. Então, que lindas lições do Salmo 42 e 43 vimos ontem. E não estudamos o Salmo 44, porque entendo do Senhor que devemos ir para o Salmo 45, porque é o último passo que daremos nessa manhã. Então, este é o Salmo que de alguma forma é o centro de todos os salmos didáticos, porque ele vai enunciar para nós as riquezas, glórias e belezas de Cristo. Então vamos lá seguir com ele. De novo, a sua epígrafe. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Coré, que como vimos são os filhos da cruz. Então esse é mais um masquil, ou salmo didático, e também finalmente é um cântico de amor,
ou mais literalmente, é um cântico nupcial. Então, imediatamente, nós nos lembramos de Maria de Betânia, que quebrou o seu vaso de alabastro, que era guardado por essas mulheres para a noite de núpcias, quando aquele nardo ia ser derramado nos lençóis e o perfume, como diz o texto de João 12, encheu toda a casa. Maria estava dizendo que o Senhor era o seu amado rei ou noivo. Então o Salmo 45 é um salmo nupcial. Agora olha essa expressão aqui que também muito nos interessa: os lírios. Você viu? O Espírito Santo compôs algo através dos filhos de Coré, os filhos da cruz, que viveram aquela experiência que falamos ontem, que ele queria, o Espírito Santo queria, que fosse tocada essa poesia na melodia dos lírios. Agora, os eruditos vão nos dizer que essa palavra, os lírios, ela é uma palavra um tanto misteriosa, porque pode se referir a duas coisas, ou talvez as duas ao mesmo tempo. Então, primeiro, lírios mesmo, como está aí. Se você tem alguma versão que traz a palavra hebraica, e algumas versões em português trazem, você vai ver a palavra Shoshanim. Alguns dos irmãos certamente terão aí nas suas Bíblias. Esse im no hebraico faz plural. Shoshan é lírio, Shoshanim é lírios. Então essa é a melodia, Shoshanim, lírios. Mas também os eruditos vão nos dizer que esse nome, Shoshanim, pode significar não somente lírios, a flor lírio, mas pode significar trombetas. E parece a nós muito lógico, porque não é? Parece que lírio não tem nenhuma relação com trombeta, mas imagine aqui a boca da trombeta. A boca da trombeta, a boca do lírio e a boca da trombeta são quase idênticos. Então alguns traduzem as trombetas, outros os lírios, Shoshanim. Mas o que nos importa? Vamos ao livro de Cantares e vamos ver qual é o significado, segundo a Bíblia, a aplicação que o Espírito Santo faz dessa flor, os lírios. E o que tem a ver com a nossa história com o Senhor? O que tem a ver com o cântico nupcial? Vamos ao livro, então, de Cantares, inicialmente, capítulo 2. Você sabe que esse é o Cântico de Amor, livro de Cantares, hoje e à noite, um livro nupcial. O capítulo 2 diz assim: eu sou a rosa de Saron. Em algumas versões, essa frase, esse verso 1, confira na sua Bíblia, do capítulo 2, Cantares, faz parte de uma fala da esposa. Está incluído aí no trecho que se refere à esposa, mas não é o caso. A voz da esposa termina no verso 17. Então ela diz: como és formoso, olha o verso 16, amado meu, como és amável, o nosso leito de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, e os seus caibros de cipreste. Aqui termina a fala da noiva. E a fala do noivo começa aqui: eu sou a rosa de Saron. Não é a noiva que está dizendo isso, é o noivo. Ele é quem é a rosa de Saron. E o lírio, aí está o lírio dos vales. Verso 2. Agora o esposo então segue falando à esposa: qual lírio entre os espinhos, tal é a minha querida. No original, companheira, porque é idônea, compatível com ele. Tal é a minha companheira entre as donzelas. O que nós estamos vendo ali já? Duas menções de lírios. Eu sou o lírio dos vales, esse é o noivo. Qual lírio entre os espinhos, tal é minha querida entre as donzelas. Ou seja, o esposo é um lírio e também a esposa é um lírio. Ele vê a beleza dele nela. O livro de Cantares é um livro que apresenta um progresso espiritual, como já também falamos ontem. Mas desde o início, a noiva é chamada as recâmaras do rei. Lá no início mesmo do livro de Cantares, no capítulo 1 ainda, é dito no verso 4, uma voz da noiva: leva-me após ti.
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. E é isso o que o noivo irá fazer com a noiva até o final do livro. Trabalhando a vida da noiva, trabalhando as afeições da noiva, podemos até dizer mais, purificando o amor da noiva. Pois no início ela é tão possessiva. Meu amado é meu, é a primeira frase que ela tem a dizer nesse refrão. Ele é minha posse, meu amado é meu. Então depois ela vai dizer, eu sou dele. Quando ela avança um pouco mais e amadurece um pouco mais, ela inverte a frase. E ela diz, eu sou do meu amado, e então o meu amado é meu. E quando ela amadurece mais ainda no capítulo 7, também citamos ontem, ela vai dizer, não meu amado é meu. Ela repete de novo, eu sou do meu amado. Porque o possuidor é ele, o possuidor não sou eu. Eu sou do meu amado e ele tem em mim o seu prazer. Ou ele se estica atrás de mim, como falamos ontem. Então que maravilhoso caminho de maturidade. Mas olha como o livro já começa. O noivo é um lírio, a noiva é um lírio. Então ele vê nela a imagem dele. E ele vai então purificar esse amor. Ela pertence a ele, ela é compatível com ele, ela é idônea a ele. Mas esse amor tem que ser purificado. Lírios. Veja ainda no capítulo 5, mais uma menção interessante. Cantares 5, 13. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Agora escute. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Mirra sempre fala da cruz, porque mirra é uma folha que é esmagada e por causa do esmagamento ela produz esse perfume delicioso. Mirra. Todas as suas vestes recendem mirra e cássia e aloés. É dito no Salmo 45, que nós estamos estudando. Então quando diz, os teus lábios são como lírios, percebe a mesma figura? Seja o lírio flor, seja a boca da trombeta. Porque o amado está dizendo, o que você fala me deleita. Teus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. Ou seja, o Senhor recebendo louvor e adoração, cânticos de amor que procedem do trabalho da cruz. Mirra. Capítulo 6, verso 2, mais uma menção. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins. O livro de Cantares é um livro de jardins, você vai ver vários no livro. E para colher os lírios. O que o pastor busca? Quem é o pastor no livro de Cantares? É o noivo. O que ele busca nos jardins? Os lírios. Há mais um versículo para que essa figura seja muito clara para nós do que o pastor está buscando e porque ele pastoreia entre lírios. Em primeiro lugar, já vamos ler o verso. Lírio fala em si mesmo de beleza e pureza. Branco, 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 como leite. Pureza e também beleza. Então o que o pastor busca nos seus jardins? Pureza e beleza. O que ama a pureza de coração e é grácil no falar, terá por amigo o rei. Provérbios 22, 11. Ao rei, com sábio, o que conduz. Então o que o Senhor está buscando na igreja? O que o pastor busca nos seus jardins? Ele pastoreia entre os lírios. Agora então um outro verso muito interessante e importante, sobre essa questão ainda dos lírios. Lembre-se, essa é a melodia na qual seria cantado o Salmo 45 por ordem do Senhor, do Espírito Santo. Segundo a melodia, os lírios. Então abra em Oséias capítulo 14. Oséias 14, verso 5. Preste atenção na beleza desse versículo. Oséias 14, 5. Quem está falando é o próprio Senhor, através de Oséias. Então ele vai dizer, eu serei para Israel como orvalho. Sem orvalho, nada.
nenhuma vida, nenhum fruto, só sequidão. Mas eu serei para Israel orvalho, fonte da vida. Como falamos ontem, é o orvalho do Hermon que é a fonte de vida de Israel. Sem o Hermon, Israel seria todo um Negev, nada. Então, eu serei para Israel orvalho. Que maravilha! Deus é a fonte de vida do seu povo. E o seu povo florescerá como lírio. Por que o Senhor escolheu essa flor e não outra? Porque ela fala então da singeleza da vida, da fé, beleza e pureza. Mas olha aqui uma planta, olhe com atenção, que não existe nos registros botânicos, porque ela floresce como lírio, mas lança raízes como cedro do Líbano. Não é maravilhoso, irmão? Esse versículo é uma metáfora sobre a vida da fé. Olhando o cristão por fora, o que você vê? Uma simples, frágil e despretensiosa vida de fé. Mas se nós pudéssemos olhar um cristão por dentro, o que nós vemos? Grossas raízes do cedro. Nós colhemos um alface em 30 dias, porque suas raízes são desse tamanho. Mas as raízes de um cedro chegam a 120 metros de profundidade. O que faz, segundo a botânica, que as raízes de uma planta se aprofundem? Intempéries. Quanto mais vento, quanto mais dificuldades externas, muito calor, muita sequidão, muito vento, mais aquelas raízes entram para o sol. Eu serei para Israel orvalho, e ele crescerá, ele florescerá como lírio, frágil. Hoje existe, amanhã é lançado no fogo. Palavras do nosso Senhor. Quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Por fora é isso que nós somos. Mas, se temos conhecido o Senhor e aprendido o que significa viver aos seus pés, grossas raízes de cedro. Mas ninguém o vê. Essa é a vida cristã normal. Parece, irmãos, que o nosso desejo é viver ao contrário, como já falamos. Raízes de lírio e uma expressão de cedros. Imensos, gloriosos. Mas essa não é a vida cristã normal. Então, esse é o significado dos lírios. Ainda voltando ao título do Salmo 45, nós já vimos que ele é um salmo dos filhos da cruz, ou dos filhos de Coré, e já comentamos isso ontem. Mais um item que é mencionado ainda nessa epígrafe, além dele ser um masquil, um salmo didático, é então que ele é um canto nupcial. Agora, entrando nele, os dois primeiros versos, ou o primeiro verso, faz então uma introdução de boas palavras ferve. A ideia de uma panela no fogo. De boas palavras ferve o meu coração. Ao Rei. Aí está o foco do Salmo 45. Por isso ele é considerado o centro de todos os masquil, os que vêm antes e os que vêm depois. Porque ele vai falar das afeições por Cristo. Primeiro, das glórias de Cristo. Vamos poder ver, até onde pudermos ir, algumas delas. Glórias e riquezas de Cristo. E então, as afeições por Cristo. Ao Rei consagro o que compus. Minha língua é pena de um habilidoso escriba ou escritor. Então agora vai começar os tu, teu, tuas, teus, por todo o salmo. Porque esse é o foco. Então aí está o primeiro. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Deixa-me citar dois exemplos breves e preciosos sobre isso no Novo Testamento, diferentes. O primeiro, na verdade, já foi citado. Maria aos pés do Senhor. Porque ela era tão atraída por esse homem. Porque dos seus lábios se extravasou a graça. Agora vamos para o extremo oposto. Certa vez João 7 registra que alguns guardas foram enviados para prender o Senhor Jesus da parte do Sinédrio. E eles vão cumprir sua missão. E poderiam pagar com as suas vidas se não cumprissem.
Então eles se achegam e Jesus está pregando. E eles cometem aquele erro, entre aspas. Ao invés de lançarem mão dele, eles param para ouvi-lo. E vão ouvindo e ouvindo e ouvindo. E então viram as costas e voltam para as autoridades. E as autoridades dizem: onde está o homem? Não cumpriram sua missão? E eles disseram: ninguém jamais falou como este homem. Dos teus lábios, lírios, trombetas, dos teus lábios se extravasou a graça. Não se extravasou graça, mas se extravasou a graça. Compreendeu a diferença? Porque toda a graça está unicamente nele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esse é o verso 2. Por isso, parte final do verso 2: Deus te abençoou para sempre. Essa frase final do verso 2, Deus te abençoou para sempre, ela tem uma estreita relação com o verso 7, segunda frase: por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. A fim apenas de sermos mais ágeis, se você consultar onde está esse verso, você vai ver que ele está em Hebreus capítulo 1, ele é repetido em Hebreus capítulo 1, importante nota aí, Hebreus 1, versos 8 e 9. Agora escute o que está acontecendo. O capítulo 1 de Hebreus está fazendo o primeiro contraste do livro entre Jesus e outros. E o primeiro contraste é entre Jesus e anjos. Pois a qual dos anjos jamais disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Nenhuma palavra dessa foi falada a anjos, porque o Filho é muito superior aos anjos. Então só capítulo 1 de Hebreus. Mas nesses versos específicos, 8 e 9 de Hebreus 1, citam o Salmo 45. Então, quem são esses companheiros no contexto do livro de Hebreus 1? Anjos. Então Cristo está aqui, todos os anjos estão aqui. Então a comparação é feita assim: Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como não fez a nenhum dos teus companheiros. Essa é a diferença entre Jesus e os anjos. Então, por isso Deus te abençoou para sempre. Verso 2: cinge a espada no teu flanco. Vá reparando as preposições: teu, tuas, teus, etc. Todas focadas no rei. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, tua destra, tuas setas, tua glória, verso 3, tua majestade, teu flanco. Você vê, irmão? As tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Aqui precisamos fazer uma pausa. Abra o livro de Apocalipse, no capítulo 19. Gostaria de mostrar algo para sua consideração. Nós podemos dividir esse Apocalipse 19 em duas grandes partes. O que nos interessa aqui são duas notas, ilustrando o Salmo 45. Primeira nota: Apocalipse 19, de 1 a 10, tem a ver com a ceia das bodas do Cordeiro. O capítulo 19 vai registrar duas ceias. Uma ceia é nupcial. Então é um texto que você deve conhecer bem, a partir do verso 6, aquela voz que diz: aleluia, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Claro que essa voz no tempo ainda não se cumpriu,
Claro que é uma voz profética, claro que será cumprida na segunda vinda do nosso Senhor Jesus, aguardamos por essa bendita hora. E o verso 8 diz: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ora, esse linho finíssimo são os atos que acompanham os santos, as obras da fé no Espírito, atos de justiça dos santos. E então nós temos o verso 9. A frase que nos interessa está ali: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Primeira ceia, nupcial, amor, gozo, alegria. Segunda ceia, verso 17. Para entendê-la, é melhor lermos desde o verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Vamos lembrar o que lemos no Salmo 45? Verso 3. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. Preste atenção. E a tua destra te ensinará proezas, tuas setas são agudas e penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem submissos a ti. Agora vamos ler Apocalipse, o que irá acontecer conforme João já ouviu. Verso 12, Apocalipse 19, 12. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão Ele mesmo. Amados irmãos, o Senhor é registrado nos Evangelhos como tendo uma coroa que contém muitos espinhos, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Mas o Senhor é registrado por João no Apocalipse com uma coroa que contém muitos diademas, porque Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então é esse que João aqui descreve. Verso 13: vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Escute: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Cinge a espada no teu flanco, herói. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da justiça e da verdade. O que acontece na sequência? Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente, quando nosso Senhor é narrado nos Evangelhos, o que colocaram nas suas mãos? Um caniço de bambu, para zombar dele: salve o rei dos judeus, e um manto escarlate e uma coroa de espinhos. João agora o vê no Apocalipse, não com um caniço de bambu com o qual ele foi zombado, mas João o vê com o cetro de ferro com o qual regerá as nações. Então ele prossegue: pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa, lembra-se da coxa no salmo que lemos? Cinge a espada no teu flanco, literalmente, coxa. Cinge a espada na tua coxa. Verso 16, Apocalipse 19, 16. Ele tem o nome escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora ouça: então vi um anjo posto em pé no sol, e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Duas ceias em Apocalipse 19. Uma é a nossa, com Ele, com o Rei. O Rei nos introduziu nas suas recâmaras, a ceia das bodas do Cordeiro, pela qual anelamos. A outra ceia, o cavaleiro, o Verbo de Deus, o Senhor dos Senhores, sacou a espada cingida na sua coxa e está exercendo, sim, vingança. Irmãos, nosso Deus não é um Papai Noel celestial. Ele é o Deus justo, santo e verdadeiro.
Quando Isaías o viu, ele disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor. As abas das suas vestes enchiam o templo. O que isso significa? É essa santidade dele que é desejável no seu templo. Qual foi o resultado com Isaías? Fico mudo, damá no hebraico. Fico mudo, ou ponho a mão na minha boca. Sou digno de morte. Isaías, porque meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos e irmãs, que cada manhã essa seja a nossa oração. Senhor, limpa meus olhos, para que eu veja o Rei no trono. Toda a nossa vida tem que ser governada por essa visão. É essa visão que refreia nossos lábios. É essa visão que divide alma de espírito. É essa visão que aquieta as ansiedades do nosso coração. Salmo 97 inicia assim: reina o Senhor, regozije-se a terra e alegrem-se as muitas ilhas. Porque vivemos vidas cristãs moribundas, muitas vezes macabras, cabisbaixas. Falta-nos visão celestial. Meus olhos viram o Rei, sou digno de morte. Que visão de Isaías? Visão quádrupla. Ele vê a glória do Rei, ele vê a si mesmo. Essas duas coisas sempre andam juntas. Ninguém vê o Rei e fica em pé. Daniel vê o Rei e cai como morto. João vê o Rei e cai como morto. Paulo vê o Rei e cai e fica cego. Ninguém vê o Rei e fica de pé. Então, Isaías a mesma coisa: sou digno de morte, ai de mim. Mas não terminou aí. Então ele vai ver um serafim tirando uma brasa do altar e aplicando aos seus lábios. Então ele vai ouvir uma voz da Trindade: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? No plural, o Deus triuno falando com Isaías. O que ele está buscando? O que ele está desejando? Bocas de mensageiros trabalhados pela visão celestial e pela brasa do altar. O que significa a brasa do altar? O que significa o altar? A cruz. Uma brasa foi tirada com uma tenaz do altar e aplicada nos meus lábios. Sabe o que ele tinha para dizer até o capítulo 5? Ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai do rico, ai do soberbo, ai daquele. Mas agora é um ai de mim. Miserável homem que eu sou. Mas o assunto não terminou aí. O Senhor tomou então essa brasa, tocou os lábios de Isaías e faz a pergunta: quem há de ir por nós? Então ele se apresenta: eis-me aqui, envia-me a mim. Graças ao Senhor. Então, duas ceias em Apocalipse 19. A grande ceia de Deus. O que acontece nela? Vamos ver que tipo de ceia é essa. Olha o contraste dessa ceia com a outra ceia. Para que comais as aves do céu, para que comam carnes de reis, de comandantes, de poderosos, de cavalos, de cavaleiros, carne de todos, de livres, de escravos, de pequenos, de grandes, e vi a besta, os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e etc, etc. E o verso 21. Os restantes que foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Deus justo, Deus santo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lado A. Lado B. Todo aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então a vinda do Senhor Jesus tem duplo sentido.
Ele virá como ao amado noivo para as bodas com a sua noiva. Mas ele virá como grande cavaleiro, que irá sacar a espada de sua coxa, para que as aves dos céus comam as carnes de todos aqueles que não se renderam a ele. Esse é o nosso Senhor. E essa é a sua dupla face. Então, voltando ao Salmo 45, verso 6. O teu trono, ó Deus. Que verso importante, porque o rei aclamado nesse masquil é Deus. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, assim como a nenhum dos teus companheiros. Já falamos, texto de Hebreus, fazendo a comparação de Jesus com os anjos. Agora, olhem a beleza desse verso 8. Todas as tuas vestes recendem mirra, cássia e aloés. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. Irmãos, tanto a mirra, quanto o aloés, quanto a cássia, exalam seus perfumes mediante o massacre. Todas as três. E o marfim unicamente pode ser extraído pela morte do elefante. O que significa? Essa cássia, mirra, aloés, marfim, que ressoam instrumentos de cordas que te alegram, que alegram o rei, todos esses 4 elementos são resultados de um processo de morte. Filhas de reis se encontram entre as damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Terminou aqui a primeira sessão. A segunda sessão começa no verso 10. Porque agora, o poeta que fala ao rei, admirando o rei em tudo que nós já vimos, ele vai falar à sua noiva, o que ela é, mas também o que ela deve fazer. Então ele começa com o que ela deve fazer. E veja que maravilhoso, ele apela para as afeições da sua noiva. Então ele diz no verso 10, ouve, filha, e essa filha é a noiva, é a rainha, citada no verso 9. Vê, dá atenção. Qual é a exortação? Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor, inclina-te perante ele. O que está sendo buscado da noiva pelo Espírito Santo, através da voz do poeta, os filhos de Coré? O que está sendo reivindicado da noiva? Um coração integral. Ouve, minha filha, dá atenção, esquece teu povo, esquece a casa de teu pai, então o rei cobiçará a tua formosura. Vamos falar um pouquinho sobre isso, em poucas linhas, temos já pouco tempo. 2 coisas quanto a isso. Esquece teu povo, esquece a casa de teu pai, não confronta com honra o teu pai e tua mãe, porque esse é um mandamento perene para todos nós. E aquele que não tem cuidado dos seus, e em particular da sua própria casa, é pior que o descrente, disse Paulo. Por outro lado, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 10 disse assim: aquele que ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, etc., mais do que a mim, não é digno de mim. Há 4 menções muito significativas desse operar da cruz nas nossas almas nos evangelhos. Mateus 10, 16, Lucas 17 e João 12. Falam do trabalho da cruz nos separando das afeições puramente naturais. Da cruz nos separando da autocompaixão. Da cruz nos separando do amor ao mundo, Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. E da cruz nos separando da busca de glória pessoal, quando os gregos queriam ver Jesus. Então o que significa esquece o teu povo e a casa do teu pai?
significa que o noivo busca em nós primazia das nossas afeições. Ainda uma última palavra sobre esse mesmo ponto. Um texto curioso de Paulo, em 2 Coríntios 5, não muito bem entendido. Ele diz assim: e assim, que daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. Pois se alguém está em Cristo, uma nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como nós podemos entender esse versículo? Que agora, todos nós aqui que cremos em Cristo e que estamos em Cristo, nós a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que isso quer dizer? Acho que podemos explicar assim. Quando o Senhor nos encontrou, Ele cravou entre nós um abismo entre nós, se interpôs entre nós e todas as nossas relações humanas. Então, para que as nossas relações humanas tenham valor e tenham significado, elas têm que ser edificadas em Cristo. Cristo é o mediador de todas as relações humanas. O que nós procuramos fazer? Nós procuramos fazer pontes diretas. Então nós vamos pelo caminho da simpatia ou da afinidade. Eu tenho muita afinidade com aquele irmão ou irmã, tenho muita simpatia por aquele irmão ou irmã. Simpatia e antipatias, embora não sejam coisas espúrias, mas são puramente afeições naturais. Nós não vivemos a vida da igreja com simpatias ou antipatias, afinidades ou desafinidades. O mediador se estabelece entre nós e todas as nossas relações. Um exemplo rápido. Quando nasceu Isaac, Isaac ocupou toda a afeição do coração de Abraão. Abraão agarrou Isaac como o dom precioso de Deus, e ali estava o coração de Abraão. Um dia, você conhece a história, o Senhor diz a Abraão: oferece-me o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, em um dos montes que eu te mostrarei. E lá vão os dois, o pai da fé e o filho da promessa. Que dupla é essa? Pai da fé e o filho da promessa, ambos para o monte. O que acontece no monte? Quando aquela adaga de Abraão é levantada e ele ouve aquela voz: não faça isso, não foi necessário ele fazer isso, porque algo então, espiritualmente falando, já havia ocorrido no seu coração. O quê? O mediador havia se colocado entre o pai da fé e o filho da promessa, porque até ali o coração de Abraão de alguma forma estava adulterado, porque ele estava depositando toda a sua confiança no filho da promessa, o grande dom de Deus. Mas a partir de Moriá, Abraão depositou sua fé não na promessa de Deus, mas no Deus que fez a promessa. Isso significa: esquece o teu povo e a casa de teu pai. Irmãos, nunca poderíamos viver uma vida conjugal de qualidade se não tivermos uma vida conjugal edificada no mediador. Teríamos no máximo um contrato de boa amizade. Nossas vidas só podem ser edificadas juntas no mediador. Quando as sinagogas foram estabelecidas, muitas maneiras de se congregar foram criadas. Sinagoga dos pedreiros, afinidades. Sinagoga dos carpinteiros, sinagoga dos libertos, sinagoga disso ou sinagoga daquilo. Mas Paulo vai dizer: na igreja de Deus não há grego nem judeu, nem homem nem mulher, nem escravo e nem livre. Cristo é tudo em todos, o mediador. Agora, isso não é automático em nossas vidas. Se não houver lugar para a cruz trabalhar em nós, nós vamos ter muitas dificuldades e problemas, porque nós vamos nos relacionar em outras bases. Aquele irmão é temperamental, o outro é isso, esse gosta daquilo, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não penso assim. Eu e eu. Porque os relacionamentos não são edificados no mediador. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Agora, daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Então,
Essa é a exortação do Espírito à noiva no Salmo 45. Vamos concluir. Última frase do verso 11 diz: inclina-te perante ele. Essa rainha não é apenas esposa, essa rainha é serva. A rainha serva. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. E aqui temos também uma linda frase: em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Como a noiva é conduzida ao rei? O primeiro verso, lá no início, diz que revestida com ouro finíssimo de Ofir. O ouro sempre tem a ver, na tipologia bíblica, com a vida, a natureza e a glória de Deus, o Pai. Vida, natureza e glória de Deus. Então, o rei vê a sua própria glória na noiva que é apresentada a ele, o ouro finíssimo de Ofir. Mas há um segundo traje que é apresentado aqui no verso 14, que são as roupagens bordadas. O trabalho do Espírito Santo, usando a cruz em nossas vidas, é para produzir esse tipo de vestes. Não temos, por natureza, vestes bordadas. Nós fomos livrados dos nossos andrajos, quando o Senhor nos vestiu com vestes de justiça. Mas isso não basta. Nós entraremos na sua presença não apenas com vestes de justiça, mas com roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Então vou usar uma figura aqui, de alguém que não entende nada de bordado. Há um bordado que as irmãs fazem, que se chama ponto de cruz. Você já ouviu falar sobre ele? Esse é o ponto, para mim, mais maravilhoso. O ponto de cruz. E aprender esse ponto não é muito fácil. Às vezes a pessoa faz o lado que se vê muito bom, mas quando se vira do avesso está uma anarquia, né? Mas há irmãs habilidosas que aprendem a bordar o ponto cruz e o avesso é perfeito, não é? E muito trabalhoso. Se você ver um quadro, uma paisagem, por exemplo, bordada em ponto cruz, é impressionante. Parece quase uma pintura, mas é um trabalho feito ponto a ponto. Ponto de cruz. É esse o ponto que o Espírito Santo usa para bordar as roupagens da noiva. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Queridos irmãos, isso é o que honra a Deus. Vou ler os últimos versos e vamos concluir. E já voltamos nesse mesmo ponto para concluirmos. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei lembrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Deixe-me concluir um pouco mais então com as roupagens bordadas. Quando Saulo foi derrubado pelo Senhor naquela estrada de Damasco, ficou cego 3 dias, batizado por Ananias, retirado de Damasco posteriormente, 3 anos na Arábia, 8 anos provavelmente em Tarso, 10, 11 anos sem nada em termos de ministério, na prateleira de Deus aguardando. Atos 11 diz que Barnabé foi à procura dele em Tarso. Então Saulo estava lá em Tarso, quieto lá, 10, 11 anos provavelmente. Então Barnabé foi a Antioquia, essa Antioquia mesmo, de Atos 13, mas primeiro Atos 11 então. Pessoas se converteram ali pelos irmãos que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão. Então Barnabé viu a maravilha daquela obra em Antioquia, porque gregos haviam crido no Senhor e recebido o Evangelho em Antioquia. Então Barnabé se lembra de alguém, esse alguém que ele havia encontrado em Jerusalém depois da conversão. Esse alguém era Saulo. Barnabé, podemos dizer naturalmente falando, que foi o único que deu um voto de confiança para Saulo, porque alguns acharam que Saulo estava forjando uma conversão, para ter acesso entre os irmãos e acabar com eles.
Mas Barnabé deu um voto de confiança para Saulo. E ele viu que algo realmente havia acontecido com Saulo. Então, mais tarde, Barnabé se lembra de Saulo. E é dito em Atos 11 que Barnabé parte para Tarso à procura de Saulo. E traz Saulo para Antioquia. E ficam ali todo um ano e ensinaram numerosa multidão. Assim é Atos 11. Então Paulo vai fazer a partir do Atos 13 agora, quando ele está em Antioquia, Barnabé, Saulo, Simeão, outros profetas e mestres, eles vão ser chamados pelo Espírito para um serviço. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então vai sair Paulo, ainda jovem, 30 e poucos anos, iniciando a sua jornada com o Senhor. Talvez tomando pela primeira vez o seu cajado, a sua capa. Paulo tinha diante de si como alvo, segundo entendemos, claro, a direção do Senhor, Antioquia da Psídia. Ele teria que passar por uma cadeia montanhosa chamada Taurus, alta, o seu cume sempre nevado. Nessa cadeia de montanhas havia desfiladeiros muito difíceis de se atravessar, mais ou menos como aqueles do Nepal, onde você vê que as pessoas andam assim quase de lado naqueles desfiladeiros. Assim era a região onde Paulo passaria. Com aqueles rios que nascem no alto da cadeia do Taurus, aqueles ribeiros correndo as suas águas. Salteadores se incrustavam nessa cadeia de montanhas de tal modo que nem mesmo o Império Romano foi capaz de acabar com eles. Por isso, quando ele vai falar do currículo dele ali para os coríntios, ele diz: eu sofri perigo de rios. Onde você vê em outro lugar que Paulo passou perigo de rio? Em lugar nenhum. Você só vê citá-lo ali. Muito provavelmente, essa foi a hora, primeira viagem missionária. Tanto é que quando Saulo e Barnabé saem e levam João Marcos tem medo, volta atrás, porque ele vai até Chipre. De Chipre ele tomaria um navio, abordaria o continente de novo e lá estava a cadeia de montanhas. João Marcos não pôde suportar e ele volta atrás. Então Paulo parte em direção àquela cadeia de montanhas, salteadores, rios, desfiladeiros. Quando ele cruza essa montanha, um deserto. Então ele vai dizer também em 2 Coríntios 11, perigo nos desertos. E quando ele completa esse deserto, ele chega em Antioquia da Psídia. O que esse ancião, agora depois, final de sua vida, ancião, tem para nos dizer? Uma jornada com o Senhor. A palavra de Deus trabalhando tão fundo nesse vaso. A cruz trabalhando em todas as circunstâncias. Eu recebi dele uma sentença de morte, para que não confie em mim mesmo. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe quando isso aconteceu? Junte essas coisas todas, querido irmão. Segundo os eruditos, em Listra, quando Paulo tinha sido apedrejado e dado como morto, 14 anos depois, ele escreve 2 Coríntios 12. Conheço um homem que há 14 anos atrás, no corpo ou fora do corpo, nem sei, Deus o sabe, mas este homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Eles vão nos dizer, os eruditos, que esse arrebatamento de Paulo coincide com o seu apedrejamento em Listra. Então lá está o seu corpo como que morto no chão, mas em espírito, arrebatado ao terceiro céu. Então é dito que os discípulos o rodearam. Então Paulo se levanta e entra na cidade. Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Sabe, amados irmãos e irmãs, inicialmente parece não ser agradável falar dessas coisas, mas deixe-me dizer algo: se o Senhor tardar, viveremos dias difíceis. Então acho que precisamos ouvir essas coisas. Quando nós imaginamos Paulo, nós o imaginamos muito diferente do que ele era. Se Paulo pudesse tirar sua camisa e nos mostrar suas costas, nós íamos ver as costas de um escravo açoitado 5 vezes com 39 açoites. Ninguém me moleste,
eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. No final da sua vida, o que Ele tem para dizer? Aqui vamos terminar. 2 Timóteo 4. Na minha defesa, no meu primeiro julgamento, ninguém foi em minha defesa. Todos me abandonaram. Aí você pensa, um homem amargo, ressentido, cobrando dos irmãos. Escute a próxima frase dele: que isto não seja-lhes posto em conta. Paulo aprendeu o que significa viver solitário aos pés do Senhor. Quanto a ti, Timóteo, apressa a vir ter comigo depressa, antes do inverno, e traz a capa, que talvez ele tenha tomado pela primeira vez naquela viagem citada, quando ele teria que atravessar a cadeia do Taurus, com ladrões que nem o Império Romano pôde conquistar. Traz a capa que eu deixei em Troade, e os livros, especialmente os meus pergaminhos, e apressa-te a vir ter comigo antes do inverno. Então, amados irmãos, que nós sejamos claros. Graças, sim, muitas graças a Deus, porque nós temos o Espírito Santo. Como já nos foi lembrado, Ele nunca nos abandonará. É o Espírito de habitação, bendito Consolador. Graças a Deus que por meio dele nós temos comunhão com Cristo. Mas, irmãos, se o Senhor tardar, nós não conseguiremos viver vidas cristãs tão fraquinhas, tão superficiais, tão sobre o muro. Sabe o que Deus, na sua grande misericórdia, tem feito? Parece que há 30 anos atrás, para mais, esse muro no qual os cristãos perambulavam era a grande muralha da China. Você podia até mesmo se acampar em cima do muro, um muro com muito espaço. Você não precisava ter muitas posições. Mas à medida que os dias estão passando, esse muro está ficando tão estreito, que temos que andar com um pé sobre outro pé, se queremos nos equilibrar. Mas não devíamos estar aí. O Senhor tem afinado esse muro, até que se torne insuportável que permaneçamos sobre ele. Nós teremos que saltar de um lado ou de outro lado. Não podeis servir a dois senhores. Ou irás te aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará. Devoção é o que irá nos manter de pé no dia do Senhor. Se devotará de um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que o Espírito busca na noiva? Ouve, filha minha, dá atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará. O que o rei cobiça? Coração integral. Qual é a formosura da noiva? O rei cobiçará a tua formosura. Coração integral. Inclina-te perante ele, pois ele é o teu Senhor. Para que então as roupagens bordadas possam ser uma verdade a nosso respeito. Talvez uma das frases mais lindas para se referir aos santos no que concerne a posição deles na terra seja Hebreus 11, que diz deles, homens dos quais o mundo não era digno. Então que o Senhor continue falando assim ao nosso coração, amados irmãos. Esse é o masquil central. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Que o nosso coração seja atraído pelo nosso Senhor. Que nenhum amor seja maior que Ele. Nenhuma afeição domine os nossos corações. Nada e ninguém. Que sejamos tudo e todo para Ele. Vamos orar. Senhor, por tua misericórdia, graça, fidelidade, te pedimos que completes o que o Senhor começou nas nossas vidas. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Dos teus lábios se extravasa graça.
Te suplicamos, Senhor, que Tu sejas para nós o que Tu és para o Teu Pai. Todo o prazer, toda a alegria, o centro das afeições. Ó Senhor, encontra mais espaço em nossas almas e purifica o nosso amor por Ti. Livra-nos dos outros senhores que nos escravizam. Sabemos, temos conhecido que esse mundo é tão sedutor, mas também temos conhecido que o Senhor é tão amável. Livra-nos das garras desse mundo e mantém-nos, Senhor, santos para Ti. Levanta nossas cabeças, porque sabemos que o dia se aproxima. Cuida das ansiedades, temores, preocupações do nosso coração, até mesmo no que se relaciona ao Teu grande dia. Coloca em nós um verdadeiro clamor de Maranata. Somos Teus, Senhor. Sabemos que nada e ninguém nos arrebatará de Tuas mãos, mas não nos contentamos apenas com as vestes de justiça. Queremos ser adornados com roupagens bordadas. Por isso, Senhor, nos ensina a permanecer no caminho da cruz. Que a cruz não seja para nós apenas um cântico, uma doutrina, mas um caminho. Guarda-nos da soberba, guarda-nos das presunções, guarda-nos da energia da carne, da autoconfiança e do espírito independente. Mantém-nos juntos aos Teus pés, Senhor, te pedimos. Preserva-nos nesses dias tão desafiadores, para louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus pedimos. Amém.